Ok, o que a gente vai fazer agora é aprender a trabalhar com vetores, porque até então a gente não precisou de vetores para nada. Motoca não tinha vetores, lapiseira não tinha vetores, nada tinha vetores. E a bodega, ela já vai ter 2 modelos de vetores. É um código simples, mas ela já vai mostrar para a gente as 2 formas de estruturar uma lista. Eu vou chamar a primeira de lista no modelo sanfona e a segunda uma lista fixa. Até hoje eu não sei o que significa o bonequinho aqui. Eu acho que é porque ele esperou tanto tempo que ele morreu. Vamos lá. Então vamos aqui, ó. Quando o mercantil... O que foi? Quando o mercantil é inicializado, é definida a quantidade de caixas que ele terá. Então o mercantil ele tem uma fila de atendimento, que é um modelo de sanfona, ou seja, a fila começa vazia, as pessoas vão chegando e a fila vai aumentando, elas vão saindo, né? E a fila vai diminuindo. Isso é uma lista. E ela também tem uma outra lista para representar a fila, os caixas em atendimento. Os caixas são modelados com um vetor de clientes de tamanho fixo. Uma posição do caixa terá o valor nulo para indicar que o caixa está vazio ou está guardando um objeto do tipo cliente. Eu dou 2 cliques e ele pula para cá. A fila de espera é uma lista de clientes de tamanho variável. Todo cliente que chega é inserido no final da fila. As operações são entrar, que ele entra no mercantil e vai entra na fila de espera, chamar no caixa, onde o primeiro da fila de espera sai da fila de espera e vai para o caixa, e finalizar atendimento, onde aquele cliente que estava no caixa sai do mercantil. Tá? Então, em Java, a gente tem a ArrayList e Linked List. Em C++, a gente tem um Vector e um List. Em TypeScript só tem list, então é ela mesmo. Tá? Então, vamos ver aqui o diagrama de classe. Então, a pessoa, ele é um objeto dummy object. Um objeto dummy, ele não tem lógica associada a ele é só para guardar um punhado de informações. Nesse caso, para simplificar, a única informação que vai ter é o nome dele. Tá? Não tem telefone, não tem idade, não tem nada, só para a gente ter experiência de trabalhar com 2 classes separadas. No mercantil, a gente tem, bora lá, a lista de caixas, que é uma lista onde cada posição dessa lista ou é uma pessoa ou é nulo. A gente tem a lista de espera, que são as pessoas que estão esperando atendimento. Esquece isso daqui. A gente, quando inicia o mercantil, já diz quantos caixas estão fazendo o atendimento. A gente tem um método para chegar uma pessoa na lista de espera, chamar a pessoa nesse caixa desse índice, finalizar esse caixa desse índice. Aí a gente tem aqui as outras coisas, né? Furar fila, desistir, e nem sei o que esse revoltar faz. Parece que é voltar, tá? O modelo de teste, aqui eu não tinha falado na calculadora, mas cada teste inicializa com uma tag desse tipo aqui, ó. Então, esse teste case diz que eu estou começando um novo teste. Então, o primeiro teste é só inicializar um caixa com 2 pessoas, mostrar que não tem ninguém na fila de espera e que as 2 posições do caixa estão vazias. Aqui eu tenho um novo teste, que é chegando gente. Vai chegar a Carla, a Maria e a Rúbia. Então, agora, na fila de espera, tem a Carla, a Maria e a Rúbia. Se na posição 0 eu chamo alguém, o primeiro que está esperando é a Carla. A Carla sai do início da fila de espera e vai para o caixa na posição 0. Se o caixa na posição 0 termina o atendimento, a Carla que estava lá sai e vai embora.
Todo mundo feliz até agora? Vamos lá. O que a gente tem aqui de diferença? Vamos pensar primeiro na diferença conceitual. Tanto caixas como espera, eles são listas, mas eles são listas conceitualmente diferentes. O que significa dizer que eu estou tirando a pessoa da posição 0 da fila de espera? Tirei o cara que estava na frente da fila de espera. O que acontece com a fila? Exatamente. A fila vai diminuir. Então, ou seja, quando eu tiro aquele elemento, eu realmente tiro aquele elemento. Se eu tinha 3, eu passo até 2. Só que o que significa dizer que eu tirei a Carla da posição 0 da fila de caixas? Tudo bem, mas a fila que tinha, a lista que tinha 2 posições, vai passar a ter 1 agora? Ela continua tendo 2. Ela não pode levar o caixa embora. Entendeu? Ela não pode levar o caixa embora. É essa lista de caixas aí que é fixa, né? Essa lista de caixas que é fixa. Que a posição representa, a posição ela tem um significado. Significa dizer que esse caixa estar vazio significa que ele é nulo. Entendeu? Então, tirar uma pessoa daqui não significa dar um pop ou um shift, não significa arrancar aquela posição. Significa dizer que o caixa, nesse índice, vai receber nulo. O valor que ele tinha, que era o objeto Carla, não vai mais existir. Agora vai ter o que lá? Nulo. Bora usar. Então, a diferença é que na espera você tira a pessoa e consequentemente não posição. Na espera é uma sanfona. Conforme você tira ou aumenta, ela aumenta ou diminui. No vetor de caixas é fixo. É como as cadeiras de um ônibus. As pessoas mudam, mas as cadeiras continuam lá. A cadeira pode ter ou nulo ou uma pessoa. Quando eu crio o ônibus, eu já crio com as cadeiras, e as cadeiras vão permanecer. Colocar uma pessoa na terceira cadeira do ônibus não é dar um append, não é dar um ADD, não é criar uma cadeira a mais. É simplesmente colocar ela nessa posição. E tirar a pessoa da cadeira 3 não é arrancar a cadeira para o ônibus ter uma cadeira a menos. É dizer que o ônibus nessa posição vai receber nulo. Ou seja, conceitualmente, aquela cadeira volta a estar vazia. Então, para trabalhar na questão dos caixas, a gente não vai usar as operações do POP? Não, a gente não vai usar POP. A gente vai criar já com o tamanho que ele tem e vai só manipular colocando alguém ou colocando nulo. Colocar alguém significa que alguém está lá. Colocar nulo significa que não tem mais ninguém lá. Então, vamos nós. Vou fechar aqui. E a gente vai ter que fazer tudo. Só que qual é a sugestão? Fazer só o que eu preciso. Então a primeira coisa que ele pede é iniciar e mostrar. Então qual é a única coisa que eu vou fazer? O construtor e o toString. Só. E aí eu tenho que dar um jeito de, na hora que eu mandar mostrar o toString, todas as vezes que aparecer um vazio aqui, eu vou colocar 5 tracinhos. Aí a gente vai ter que aprender a manipular texto. Então, bora lá fazer o nosso código. Vou abrir aqui o adapt. Vou abrir aqui direto a pessoa, né? Pessoa. Vou começar fazendo a classe. Eu acho que eu nem preciso da pessoa agora. Eu não estou manipulando pessoas, né? Eu preciso da pessoa. Já pegou a pessoa e Não. Tu baixou antes deles chegarem. Depois que eles chegarem, eu já saquei tudo. Então, como a pessoa não tem nada dentro dela, é uma pessoa vazia de conteúdo, eu vou só criar a classe pessoa aqui que não tem o que fazer, né? Pessoa tem um nome, não é isso? Nome, que é um string. Eu tenho o construtor da pessoa, atribuo o nome. Eu tenho o get nome, que retorna o nome. E eu tenho set nome, que retorna o nome.
que é a mesma coisa que a gente já fez lá no relógio. E eu tenho o toString, que retorna o nome. Tenho que fazer não aqui é bem straightforward. Desse ponto não. Aqui não tem o que fazer, é só. E agora, para poder usar a pessoa fora daqui, o que é que eu tenho que colocar? Export pessoa. Pessoa está pronto. Bora para o próximo. Bodega. A bodega vai importar a pessoa da classe pessoa. E aí eu tenho a minha bodega. A minha bodega tem duas listas, né? Uma lista de espera, não, uma lista de caixas, que é de que tipo? É um array de pessoa ou nulo. E uma lista de espera, que é um array de pessoa. Então, aqui não faz sentido eu ter um nulo na espera, porque quando eu arranco a pessoa, a fila diminui. Mas faz sentido eu ter um nulo nos caixas. Ué? Ah, tá. Mas faz sentido eu ter nulo nos caixas. Então, bora para o construtor. Construtor só inicializa os dois, não tem o que fazer. Criei os caixas, criei a espera. Só lembrando, para quem perdeu aquela aula, isso daqui não é um vetor, isso guarda um vetor. Eu crio o vetor de verdade quando eu faço isso. Lembra que a gente falou nisso, né? Falamos algumas vezes. Isso daqui é o vetor. Esse daqui guarda o vetor. Isso daqui é o vetor, isso daqui guarda o vetor. Se você não inicializar, na hora que você tentar fazer qualquer operação, ele vai dar nulo, vai estourar. Mas vamos lá, fica faltando uma coisa ainda, que eu acho que está lá na descrição. Eu acho que não, porque a descrição é antiga, né? Quando a gente cria a bodega, a gente já inicializa a quantidade de caixas. Aqui ele está dizendo que eu preciso quantidade de caixas. Ok. Quantos caixas tem aqui atualmente? 0, porque eu não botei nenhum, né? Mas quantos caixas eu preciso ter? Essa quantidade aqui. Tá? Ué, como é que eu faço isso? Eu vou fazer um laço colocando vários nulos dentro da lista de caixas. Se eu precisar de 5 posições, eu vou jogar o quê? 5 nulos para dentro da lista de caixa. Toda vez que a gente faz um push, ele cria um espaço a mais. Então ele está zerado, aí eu disse, ei, bota um nulo aí dentro. Criou um espaço, colocou um nulo. Bota outro nulo, criou outro espaço, colocou outro nulo. Bota outro nulo, criou outro espaço, colocou outro nulo. Então aqui eu estou criando vários nulos e colocando... Eu vou criando várias caixinhas e inicializando as minhas caixinhas com nulo. Professor, por que o senhor está inicializando com nulo? Porque se você não botar nada, eu quero que ele vai ser undefined. Eu não quero que ele seja undefined, eu quero que ele seja nulo. Eu quero que só lembrando a diferença. O nulo é um vazio explícito. Eu quero explicitamente dizer que não tem ninguém, não é um erro, não é uma falha, não é um problema de código, como normalmente o undefined me representa. Quando você tenta pegar a coisa de um vetor vazio e dar undefined, não é isso. Conceitualmente é para estar nulo para representar que não tem ninguém. Ok, que é a próxima coisa que a gente vai ter que fazer agora? O toString. E aí a gente vai ter que formatar aquela string bem aqui. Então vamos lá. Como é que ele quer que a gente mostre a nossa saída? Eu tenho que ter caixas, 2 pontos, um espaço. Então bora lá. Eu vou criar uma saída de texto vazia e vou começar a pendurar as informações nela.
Então a primeira coisa que ele vai ter que ter é output recebe caixas, que mais? 2 pontos, espaço. Beleza. Agora eu tenho que mostrar um travessão. E agora eu vou colocar pessoa, vírgula, pessoa e fecho travessão. Então, para facilitar, eu vou colocar só assim, ó. I começando em 0, I menor do que des.caixas.length e mais. Aí eu vou colocar assim, output mais igual 1, 2, 3, 4, 5. Não é assim? Pronto. Não vou colocar as pessoas ainda porque não entrou ninguém na fila, eu só vou colocar os quadradinhos, um para cada pessoa. Aí depois, quando termina isso, eu tenho que output mais fecha e quebra a linha. Depois a gente vai colocar o que? Mais espera, 2 pontos, abre, e aí de novo a mesma coisa. Vou botar todas as pessoinhas. Depois a gente pode simplificar esse código, criar outras coisas, mas vamos lá. Só que aqui, aqui é espera. Dá para transformar tudo isso aqui numa função só, mas eu estou fazendo manual, tá? E aí depois eu vou fechar isso daqui e aí eu retorno na saída. Vai dar errado, intencionalmente errado, mas vamos lá. Antes de conectar, o que é que a gente vai fazer? Testar. Ó, é só esse pedacinho de código que eu fiz. Então eu vou testar. Vou criar aqui a minha bodeguinha. Vou criar aqui com 2 caixas ou 3 caixas e vou mandar mostrar. E para rodar isso daqui, eu rodo passando apenas a bodega e a pessoa. Eu preciso da bodega e preciso da pessoa. Deu certo? Por quê? O que é que está faltando aí? Tá vendo que as pessoas estão todas juntas aqui? Era para ter o que entre elas? Uma vírgula, né? Então, assim, a forma mais fácil de fazer isso, depois a gente cria uma função, tá? É botar a vírgula no começo. Output recebe uma vírgula e um espaço. E aí, quando você fizer isso, como é que vai ficar? Aqui. Deu certo? Deu não? Por que está errado? Tem a vírgula no começo, né? Então agora só tem um ajuste que eu tenho que fazer, que é o quê? Não colocar essa vírgula no começo. Então o macete fácil é o seguinte, ó. Vocês lembram que eu já ensinei para vocês o que é um operador ternário, né? O operador ternário que você coloca interrogação e substituição. Tudo bem? Então eu vou dizer o seguinte, ó. Se o i é ternário, se o i for igual a 0, eu não vou colocar nada. Senão, eu vou colocar o ponto e vírgula. Se ele for do primeiro, eu não boto nada, porque o primeiro não tem nada. Senão, eu boto o ponto e vírgula. Então, agora, a gente terminou o nosso código de formatação. Bem bonitinho. Dá pra gente criar uma função com isso daqui? Aqui está escrito a payload de você estava, tinha uma variável, uma caixa, espera, e aí usava a função métrica. Depois, uma coisa de cada vez, tá? Vamos aprender a fazer manual. Que se você sabe fazer manual, você consegue aprender a fazer outras funções. Ok, bora agora conectar.
como é que eu conecto? Eu vou exportar a bodega. E agora eu vou conectar no adapter. Cadê você, adapter? Ele já veio, eu esqueci de tirar as respostas do adapter. Tá vendo aqui, ó? Vou tirar aqui. Importe bodega de bodega, importe pessoa de pessoa. Então vamos lá. Quem é que eu estou gerenciando? Eu estou gerenciando a bodega. Então eu vou criar minha bodega para eu gerenciar. Beleza. Então isso aqui é a mesma coisa para todas as coisas. Agora ele pede que eu inicie. Então para iniciar eu vou criar uma bodega com a quantidade de caixas que ele pede. Beleza. Próximo, pronto, acabou. Aí agora o show, né? Para mostrar, eu tenho que retornar a minha bodega.toString. Então tá aqui minha bodeguinha. Para rodar os testes, eu passo todos os TypeScripts e o arquivo de testes. Ele passou no primeiro, que eram os prints. Agora a gente tem que ir para o segundo, que eu tenho que colocar as pessoas para dentro da bodega. Então, bora lá. Foi chamado? Não. Eu deixo para fazer no final. Bora botar as pessoas para dentro da bodega. Então, número 1, vamos fazer o eletrodoméstico. Eu vou fazer o chegar. Chegar recebe uma pessoa e bota a pessoa no final da lista de espera. Agora eu vou conectar na tomada. Quando chegar uma pessoa, eu vou mandar essa pessoa entrar dentro da bodega. Só que aqui agora eu faço as conexões. Eu recebo só um nome, mas a bodega espera um objeto do tipo pessoa. Então aqui a gente faz a costura. A gente cria a pessoa e joga a pessoa para dentro da bodega. Beleza. Se eu mandar testar o meu código, a gente vai ver que ele continua não funcionando. Por quê? Por que agora tem 3 tracinhos ao invés dos nomes das pessoas? Porque eu não estou chamando lá no toString. O que é que eu estou imprimindo no toString? Os tracinhos. Eu não quero imprimir os tracinhos. O que é que eu tenho que imprimir? Quem está nessa posição, ponto toString. A pessoa que está nessa posição, ponto toString. Então eu pego o texto dessa pessoa. Então agora já passou no segundo teste. O que é que a gente tem que fazer agora? Vamos para o próximo. Agora é o chamar. Vou chamar a pessoa no caixa. Então primeiro a gente faz eletrodoméstico. Public chamar. Chamar, eu preciso de um índice. E não retorna nada. Bora lá. Qual é a lógica do chamar? Eu vou tirar quem da lista de espera? Quem está no começo ou quem está no fim? No começo. Se o chegar está jogando no fim, o chamar tem que tirar do começo. Como é que eu tiro do começo? É o espera, ponto. É o shift ou é o unshift? Vamos lá. Shift remove o primeiro elemento de um array e o retorna. Beleza, é o shift. Então, essa daqui é a pessoa que vai ser atendida. A pessoa que vai ser atendida acabou de sair do topo da fila. Como é que eu jogo essa pessoa dentro do caixa?
não é um push, porque o push é criar uma cadeira a mais. Eu tenho que colocar essa pessoa nesse índice do caixa que ele está chamando. Olha, não aparece aquela luzinha? Caixa 2. Aí a pessoa que está na frente vai andando até o caixa 2 e ela entra no caixa que já existe, o caixa existe. Se você fizer isso, des.caixas.push, você está fazendo a pessoa ir para um caixa que não existe, um caixa a mais. O que você tem que fazer é caixas nessa posição que já existe, que tinha um nulo, vai receber a pessoa. Então, o caixa nessa posição que existe vai receber a pessoa. E aí, o TypeScript vai começar a te dar avisos. E o primeiro aviso que ele vai te dar é: ei, o tipo pessoa undefined não é atribuível ao tipo pessoa ou nulo. Por que isso daqui é pessoa ou undefined? O que é que o shift retorna? Pessoa ou undefined. Por que o shift pode retornar undefined? O shift não tira alguém da frente e devolve? Em que caso ele retornaria undefined? Se não tiver ninguém. Então aqui ele já está te dizendo: ei, talvez não tenha ninguém, e aí esse teu código vai dar erro. Então, o que é que você pode fazer? Ou você pode forçar a barra e dizer: confia no tio, vai ter alguém. Lembra que isso daqui significa: ei, vai dar um jeito aí de consertar o teu problema, mas aqui não funciona. Aqui significa: tira a incerteza. Só que nesse caso é melhor a gente tratar a incerteza. O que seria um tratamento da incerteza? Se eu tiver alguém, ou seja, se des.espera.length, se não tiver ninguém, não faz nada. Se não tiver ninguém esperando, não faz nada. Se não, aí sim faz. Agora você testou, concorda? Não está testado agora? Se não tem ninguém na lista de espera, sai fora. Agora você tem certeza que tem alguém. Então, como você tem certeza, você pode colocar o asterisco. Tamanho, é como se fosse o size. Tá? Então, isso daqui é uma validação. Você está validando que isso daqui existe. Por quê? Porque você testou. Tá? Em alguns casos, o editor ele é esperto o suficiente para saber que... Deixa eu ver se aqui ele vai. Não vai. Deixa eu ver se aqui ele vai. Peguei a pessoa e agora eu vou fazer. Se pessoa for diferente de undefined... Tá vendo que eu não precisei colocar a exclamação, mas ele conseguiu entender que eu já estava fazendo a verificação. Se pessoa for diferente de undefined, insira. Nem sempre ele vai conseguir. Eu prefiro o outro tipo de validação, né? Então, nesse caso, prefiro o teste antes. Se des.espera.length igual a 0, retorne. Nesse caso, ele não vai conseguir entender, e aí você precisa purificar, né? Se livrar da incerteza explicitamente. Tem uma pessoa, Zé, agora, eu sei. Então, agora, eu consegui tirar a pessoa e jogar dentro do caixa. Quando eu fizer... eu posso continuar fazendo os meus testes aqui. Bora fazer ele aqui. Criei a bodeguinha. Bodega tem 3 pessoas. E agora eu vou mandar chegar. Vai chegar a Joana, vai chegar bodega, ponto chegar a Maria e vai chegar o Josué.
Eu gosto quando as coisas têm a mesma quantidade de letras. Fica bonitinho. Ok. E agora bora mostrar. Eu mostrei a bodega. E agora eu vou chamar na posição 0 e vou mandar mostrar a bodega. Então quem é que é para ter saído? A Joana saiu e foi para a posição 0. Para rodar só isso daqui, TKO, run, bodega e cases. Ué, por que é que deu errado? Ele está dizendo que não conseguiu encontrar o... Não dá para ler, né? Bora mudar o modo de ver, visão, pro vertical. Ele está dizendo que não achou o quê? A pessoa. Por que ele não achou a pessoa? Porque você não passou a pessoa. Você precisa passar todos os arquivos que ele precisa para poder gerar o código. Agora sim. E o que é que deu errado? Deu errado. Ah, tá. Não é para passar os testes, é só para rodar o código. Como eu passei os testes, ele tentou testar o código. Eu não quero que você teste, eu quero só que você rode. Cadê a Joana? Ela foi para o caixa? Ela saiu da fila de espera, não foi? Por que ela não está no caixa? Ela foi para o caixa. A diferença é que eu não estou... Eu não estou mostrando. Tá. Então vamos lá. Primeira coisa, eu posso só mandar mostrar des.caixas na posição i.getNome. Aqui ele já botou um asteriscozinho para me dar uma ordem. Eu não quero mandar o nome da pessoa que está na caixa? Tudo bem. O que essa exclamação que ele inseriu me lembra? Que os caixas podem ter uma pessoa ou podem não ter uma pessoa. O que acontece se eu tentar pegar um getNome de um objeto que é nulo? Ele vai disparar um erro. E aí a gente veria esse erro aqui, ó. Tentei pegar um getNome de uma coisa que não existe. Eu não consigo pegar um getNome de uma coisa que é nula. Então, uma forma de resolver parcialmente seria, ao invés de fazer a exclamação que você diz, eu garanto que não tem nenhum nulo, que não é verdade nesse caso, seria a exclamação, ei, se tiver um nulo, não chama o getNome, só retorna nulo e pronto. Não vai disparar a exceção, mas também não resolve o nosso problema. O que foi que aconteceu? Todas as vezes que ele não achou a pessoa, o que é que ele gerou para mim? Undefined. Eu não quero isso. Eu vou precisar de fazer aqui um ajuste. Se o caixas nessa posição for nulo, o que é que eu vou jogar dentro do output? Eu vou jogar 1, 2, 3, 4, 5. Se ele não for nulo, eu vou jogar o nome da pessoa. Depois eu vou compactar isso daqui tudinho duas linhas só, mas por enquanto vamos pedacinho por pedacinho. Aqui eu estou fazendo o tratamento de texto, porque a pessoa pode não existir ou pode existir. Se ela não existir, eu vou colocar os 5 tracinhos. Se ela existir, eu vou colocar o nome dela. Percebe que mesmo assim, ele não, mesmo testando, ele continua inseguro, né? Tudo bem. Agora está fazendo o que devia fazer. Joana foi para a fila de espera. Joana foi para o caixa. E agora eu posso conectar. Bora comentar meu teste. E bora conectar no adaptador. Chamar, vai chamar o método chamar da bodega. E aí eu posso rodar. TKO run *.ts case. Agora eu tenho que finalizar. E o resto é fácil, porque o mais difícil desse código, principalmente para vocês que nunca fizeram, é o toString.
Você vê que todo o resto é bem mais straightforward, né? Mas quando a gente começa a lidar com vetores de nulos, isso daqui começa a se tornar um problema que a gente tem que resolver. O ideal é você primeiro fazer manual, saber fazer manual, e depois você pode usar as outras estruturas, map, filter e todos os escambau que sejam, tá? Então vamos só finalizar aqui o nosso código. Public finalizar. O que é que o finalizar faz? Tira a pessoa do caixa. Tirar a pessoa do caixa não é dar um splice, não é arrancar a cadeira e ir embora. A pessoa não desce do ônibus carregando a pessoa, a cadeira. A pessoa desce do ônibus colocando nulo na cadeira que ele estava. Então, retirar é simplesmente colocar nulo. Vamos conectar. Finalizar vai chamar bodega.finalizar. O que é que ainda tem de teste errado? Agora são só os casos de teste, né? Se eu chamar uma pessoa para um caixa que já tem alguém, é para aparecer o quê? Caixa ocupado. E aí a gente vai só fazendo os ajustezinhos. Esses são os testes mais fáceis. Exato. Agora é mais fácil, porque erro é só imprimir. Então, se eu chamo a pessoa para um caixa que já está ocupado, então chamar. Cadê o chamar? Beleza. Se o caixa já está ocupado, caixas na posição índice for diferente de nulo, console.log e retorne. Se eu chamo no caixa, mas não tem ninguém para ir para a fila, sem clientes. Se eu chamo no caixa, mas não tem ninguém para ir para o caixa, eu aviso que não tem clientes. Aí aqui seria o último teste, né? Se eu tentar alterar um caixa que não existe. Se o meu caixa não existe, é se o índice que ele chama é menor do que 0 ou maior ou igual ao máximo. Se isso acontecer, eu chamo de caixa inexistente. Se eu tentar finalizar um caixa que não tem ninguém, caixa vazio. Essa é a parte mais fácil. Agora, em toda a caixa a gente vai ter que fazer o... Por que é ruim? Por que é bom? Porque a coisa que vocês mais vão fazer na vida de vocês como programador é lidar com fluxo de texto e arquivo. Entendeu? Acredite, lidar com fluxo de texto, requisição, entrada, resposta, é assim a coisa que vocês vão ter que fazer à exaustão. E eu percebia que os alunos que saíram de PO não sabiam fazer nada. E tipo assim, isso daqui que eu fiz em trocentas linhas é fácil de fazer se você entende o que é para fazer. Então assim, olhando para cá, o que é que eu tenho? Eu tenho um vetor que pode ser nulo ou pessoa e eu tenho um vetor normal. Então eu trocaria isso tudo pela seguinte coisa, ó, eu vou refazer agora tudo que vocês estão vendo de um golpe só. Mas a estrutura das classes, das funções, já vai continuar do mesmo jeito, né? Tudo continua igual. A questão é que agora a gente vai ter que fazer o string. Vocês vão ter que fazer o string e o eletrodoméstico. Por exemplo, eu fiz a bodega do zero. Tá vendo? Eu fiz o meu método bodega.
Não tem mais nada, não tem mais o esqueleto. Por quê? Porque eu também percebi que toda vez que dava um erro, a pessoa não sabia o que fazer, porque ela não estava construindo aquilo de verdade, ela só estava preenchendo os buraquinhos, entendeu? Então, o fato de eu criar o meu eletrodoméstico, eu poder rodar o meu eletrodoméstico sem precisar dos testes, e eu poder acoplar ele no teste na hora que eu quero. Então, por exemplo, às vezes dava um bug e a pessoa não sabia nem para onde ia, porque ela não conseguia. Peraí, vamos lá, eu vou rodar só o meu código, sem os testes, para ver o que está saindo daqui. Então, eu acredito que, foi o que eu falei no começo, aparentemente, a progressão vai ser um pouco mais lenta, porque as pessoas vão ter que entender melhor o que é que estão fazendo. Mas a partir do momento que elas entenderem melhor o que estão fazendo, elas vão progredir mais rápido, porque quando der um erro num projeto complexo, ela consegue isolar a parte e resolver. Ela consegue processar texto e não fica só aquele negócio de eu não sei programar, eu só sei preencher as caixinhas dos métodos. Eu não sei criar método auxiliar, eu não sei dividir, eu não sei escrever, eu só sei programar caixinhas. Então é uma das coisas. Então, como o tempo já acabou, estão vendo esse toString gigante aqui? Vou refazer ele inteiro. Vou fazer assim em pedaços, tá? Output vazio. O meu output vai começar com caixas, até aí tudo bem, tá? E agora eu preciso das pessoas. O que é que eu tenho? Um vetor de pessoas ou nulos. Então eu vou fazer o seguinte: o que é pessoa eu vou transformar em texto, o nome da pessoa, e o que é nulo eu vou transformar em cinco tracinhos. Eu acho que a gente não viu essa aula, mas isso é uma operação de mapeamento. Então eu vou fazer o seguinte, ó, des.caixas.map. Eu vou mapear para cada elemento que está lá nos caixas. Eu vou rodar o seguinte código: se o meu elemento for nulo, eu vou deixar 1, 2, 3, 4, 5. Se não, eu vou deixar o elemento .getNome. Então, o que é que isso daqui faz? Transforma de um vetor de caixas de pessoas ou nulo em um vetor de texto. E como é que ele fez essa transformação? Se ele era nulo, ele virou 5 tracinhos, se não, ele pegou o nome da pessoa. Agora eu tenho um vetor de texto. O que é que eu vou fazer? Eu vou juntar esse vetor de texto. .join. E eu vou juntar usando vírgula e espaço. Agora eu tenho uma string onde todo mundo está junto por vírgula e espaço. Então, eu vou juntar isso. Vou fazer aqui, ó. Eu vou pegar os caras, vou fazer assim mesmo, em pedaço. Então eu vou somar isso, output mais isso daqui, mais, ok. Então isso daqui, ó, já é o primeiro. Isso daqui já é o primeiro. Se quiser fazer ficar um pouquinho melhor, né? Let caixas então esses são os caixas e o vetor de saída, a espera, vai ser a mesma coisa, só que eu não preciso fazer a conversão de nulo. É só mandar juntar todo mundo com ponto e vírgula. Então a minha saída é caixas com os caixas, espera com o vetor de espera. Está aqui em 3 linhas. Juntei todo mundo pegando o nome. E depois eu botei ponto e vírgula entre eles, juntei todo mundo, só que eu tratei os nulos, e agora eu botei caixas, 2 pontos, abri o colchete, joguei o texto que eu calculei aqui em cima, barra N, espera 2 pontos, colchete.
Esse daqui que a gente fez aqui embaixo nessas montes de linhas. Ah, tá. Esse daqui. Em Python tem um jeito de permitir rodar isso. Eu vou ver se tem em TypeScript. Okay? Então, assim, aprender a lidar com o texto é muito necessário. E é muito necessário mesmo. Tudo bem? Consegui terminar a aula dentro do tempo. Que bom. Vocês vão fazer as atividades. A primeira coisa que vocês vão fazer é refazer a bodega. Tudo bem? A primeira atividade. E depois da bodega vem todos os anexos juntos da bodega. Oi? Por exemplo, eu não fiz a bodega, a versão original, entendeu? Faça tudo, então. Eu sugiro que você faça essa. Só essa. Não precisa das outras, não. E aí, o que vocês acharam? Então, eu também acreditei na bodega, quando eu for baixar ele vai direto nessa. O que vocês acharam da ideia? Vocês vão testar, né? Testem. Vocês testem e aí. Eu já estava na comunidade, né? Sim.